Olá pessoal, aqui quem fala é o professor André Zuber, da Engenharia Química da UTFPR Campus Francisco Beltrão, e hoje eu estou de volta para resolver mais um exercício de Termodinâmica 2. No exercício de hoje, nós temos a incumbência de calcular o coeficiente de fugacidade do metano em uma mistura com N-pentano em função da pressão para uma faixa de 0,01 bar a 700 bar, considerando a fração constante de metano na mistura como 0,001 molar e a temperatura de 300 graus Celsius. Para isso, é necessário utilizar a equação de estado de Peng-Robinson disponível no pacote XSOS. Bem, para você começar este problema, você deve ir até o Moodle da disciplina, está aqui o nosso Moodle, e procurar exercícios em Excel. Na página em exercícios em Excel, você deve buscar pela aula 09, exercício exemplo 02. Bem, neste arquivo em Excel, eu já disponibilizo para você um template lindo, bonito, tranquilinho, para você resolver este problema. Bem, aqui, como o nosso objetivo é calcular o coeficiente de fugacidade e a fugacidade de uma mistura, nós precisamos inserir na nossa matriz dos parâmetros duas substâncias. Neste caso, os parâmetros referentes ao metano e os parâmetros referentes ao N-pentano. Então, para isso, pessoal, novamente, você pode utilizar aqui o programinha ThermoSolver. Para quem precisar instalar, basta buscar por ThermoSolver do livro do Koretsky. Então vamos lá, vamos buscar aqui o metano. Metano é CH4. Aqui, ó, metano. A gente pode colocar aqui a pressão crítica do metano. Aqui. O outro parâmetro é a temperatura crítica. Estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, como no vídeo anterior. E o fator acêntrico dele, aqui 0,008. Beleza? Do N-pentano, basta procurar aqui. O N-pentano é o C5. Vamos procurar aqui C5. C5. N-pentano. Deixa eu ver aqui. N-pentane. Aqui está ele. Bem, temperatura crítica dele está aqui. Pressão crítica é 33,74. O fator acêntrico é 0,251. E aí você pode observar que neste exemplo, por termos uma mistura binária, nós temos que levar em consideração três diferentes interações entre as espécies. Porque se você pensar dentro da mistura, eu posso ter duas moléculas de metano interagindo, assim como duas moléculas de N-pentano interagindo. Porém, um terceiro tipo de interação seria a interação entre duas moléculas distintas, metano com N-pentano. Bem, neste caso, pessoal, nós vamos considerar aqui como sendo zero os parâmetros K e J dessas interações. Se você tiver esses valores de K e J, é interessante que você coloque para a mistura estudada, porque aí você tem uma acurácia ainda maior no seu modelo. Bem, vamos começar aqui, ó. A ideia é que você faça esse problema numa temperatura de, vamos ver aqui o que diz o problema, numa temperatura de 300 graus Celsius. Cuidado! Aqui os nossos parâmetros são todos colocados com uma base em Kelvin. Então, para a gente transformar 300 graus Celsius para Kelvin, basta somar 273,15. Então, tudo será calculado a 573,15 Kelvin. Bem, a pressão vai variar de 0,1 bar até 700 bar. Então, vamos colocar aqui 0,01, 0,05, 0,1, 0,3, 0,7, 1, 10,
Vamos ver aqui. Vamos colocar 50, 100. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de 50 em 50. Tudo bem. Vamos até 600. Certo? Tranquilo? Fração, pessoal. Aqui a fração é... Observe, como eu tenho duas colunas de parâmetros para a equação de Peng-Robinson, eu vou ter que ter duas colunas referentes à composição dos dois compostos. Então, pessoal, se você colocou um metano na primeira coluna, essa será a composição do metano. Se você colocou N-pentano na segunda coluna, a segunda coluna refere-se à composição do N-pentano. Então, observe aqui que nós precisamos calcular a composição como sendo 0,001 molar. Então, eu vou colocar aqui 0,001 molar. Bem, como você sabe, as frações devem ser sempre, a soma das frações deve ser sempre igual a 1. Então, eu vou fazer 1 menos a fração anterior e eu vou ter a fração de N-pentano. Bem, pessoal, aqui todos os valores vão ser iguais ao superior, né? Então, eu vou colocar igual aqui, vou colocar igual ao de cima. Você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. E vou arrastar para todas as composições. Bem, feito isso, pessoal, nós temos que determinar qual é o volume molar da mistura. Para calcular o volume molar, nós vamos utilizar a equação de Peng-Robinson, que é a seguinte. Nós vamos usar Peng-Robinson ln de V, desculpa, é Peng-Robinson V mínimo, aqui ó, Peng-Robinson V mínimo. Por quê? Porque quando eu precisar calcular o ln de φ de cada uma delas, das fases, eu não sei ainda se essa fase está na condição de líquido ou na condição de vapor. O Peng-Robinson V mínimo de G significa que ele vai calcular o valor do volume molar na condição de mínimo da energia de Gibbs. Então, pessoal, para fazer essa conta, eu vou clicar aqui no Fzinho de X e vou inserir todos os valores. Olha só, o R, que é fixo, F4. Vou inserir a temperatura da minha linha. Como cada linha tem a sua temperatura, não preciso fixar. A pressão de cada linha, está aqui. A composição, lembre-se, a composição aqui inclui a composição das duas substâncias. Então, eu marquei aqui tanto a célula D14 quanto a célula E14, certo? E os parâmetros. Pessoal, olha da onde até onde vão os parâmetros. Eu tenho que marcar desde o 190 até o último zero aqui. E como os parâmetros são fixos, eles não vão variar para cada conta que vai ser feita em cada linha, eu preciso fixar com o F4. Feito isso, dou um Enter. E aí tem um detalhe, pessoal. Ao clicar em OK, você vai ter o valor aqui do ln, do valor do volume molar dessa mistura. Vou arrastar aqui para todas as condições, certo? E agora, pessoal, observe. Eu tenho ln φ de 1, ln φ de 2. Para fazer essa conta, é como se eu estivesse calculando o ln do φ da substância 1, o ln do φ da substância 2. Por não conhecer em qual condição está cada uma das substâncias, se ele está no líquido ou se ele está no vapor, eu vou utilizar a equação Peng-Robinson ln φ mínimo de G, certo? Vou dar um duplo clique aqui. Vamos lá. E eu vou inserir parâmetros como o R, aqui, fixo, temperatura, está aqui, temperatura, pressão, aqui,
fração de cada um dos compostos, beleza? E os parâmetros. Vamos colocar aqui, ó. Colocar fixo, beleza? E aí, pessoal, como eu marquei as duas células antes, se eu clicar em OK, eu só vou fazer a conta na primeira coluna. O que eu tenho que vir aqui? Eu tenho que vir com o cursor do mouse aqui em cima, certo? Marcar tudo isso daqui e pressionar as teclas Ctrl, Shift, Enter. Ao fazer isso, ele vai criar um cálculo matricial e vai calcular tanto para a substância 1 quanto para a substância 2. Então, observe lá, Ctrl, Shift, Enter, pronto, aparecem os dois valores aqui, certo? Feito isso, posso arrastar para as demais temperaturas, ou as demais pressões, e a fugacidade, coeficiente de fugacidade do composto 1, é só fazer o ESP do valor do ln do feed 1. Está aqui, que começa em 1, vamos ver até onde ele vai. Olha só, vamos lá, pronto. Então, observe, pessoal, quando eu faço o cálculo, aqui eu também posso calcular a fugacidade, né? A fugacidade nada mais é do que a pressão vezes o coeficiente de fugacidade. Então, eu tenho o valor aqui de fugacidade em bar. Pronto. Observe que à medida que a pressão aumenta, para uma solução que contenha 0,01 de metano, a variação do coeficiente de fugacidade do metano na mistura, ela aumenta consideravelmente nas primeiras pressões. Isso acontece, pessoal, por causa das interações que são forçadas entre essas moléculas. E aqui, agora vocês vão entender, que eu posso fazer para diferentes composições. Por exemplo, se eu quisesse alterar essa primeira célula aqui, a D14, para uma fração de 0,01, olha o que acontece com o gráfico. Ele diminui um pouquinho. Se fosse para 0,1, se fosse para 0,2, tá vendo o gráfico mudando? 0,3, ok? Agora, 0,7, ó, já reduz bastante. 0,9. Então, este é o mesmo gráfico que foi discutido em sala de aula, que eu apresentei para vocês no começo da aula 09. Então, a gente consegue reproduzir esse gráfico de maneira bem simples, utilizando a ferramenta XSEOS e ainda o Excel para fazer este gráfico lindo. Eu acho ele muito bonito. Vou colocar de volta no 0,01 para a gente notar a variação do coeficiente de fugacidade. Bem, se você gostou, se você achou que este vídeo foi útil para o seu aprendizado aqui em Termo 2, deixe o seu joinha, é isso aí, e deixe o seu comentário. Tem alguma dúvida? Envie um e-mail para mim, andrez@utfpr.edu.br, ou escreve aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder a você. Muito obrigado e aguardem os próximos vídeos aqui no canal Zuberzito. Até lá!